Então, e esse nosso estado de abertura, de paz interna, é o nosso estado natural de ser, é o nosso estado de presença. Quando nós nos tornamos receptivos, livres, quando nós estamos libertos dos condicionamentos que nós fomos somatizando, né? E que nos fizeram criar esse personagem que nós usamos como se fossem a nossa verdadeira identidade. Que nós nos deixamos guiar por essas ideias que nós temos de nós mesmos. Ideias que são, na verdade, uma ilusão, né? Porque esses condicionamentos nos foram impostos e nós também fomos gerando por causa do medo que nós temos de não sermos reconhecidos, de não nos realizarmos. Esse medo que é gerado por isso. Ele é gerado pelos condicionamentos e os condicionamentos geram medo. É uma roda ininterrupta, né? Uma roda viciante, que a pessoa depois tem dificuldade para sair, porque é uma coisa que fica tão arraigada que fica difícil, mesmo ela sabendo intelectualmente, né, que aquilo ali não é real, que é ilusão, que é uma criação da mente, fica difícil dela abandonar esses condicionamentos, essas crenças, né, que ela acaba acreditando nessa mentira que ela mesma criou e que se deixou também levar pela mentira criada pelo mundo, né? E aí ela precisa ir tomando consciência de si, né, de quem ela é realmente, de que ela é essa paz, que é essa liberdade, verdade, que é o amor, para ir se desapegando dessas ideias, desses conceitos que trazem sofrimento, ansiedade, medo. Então, é esse processo que a gente chama processo de autoconhecimento, de autoconsciência e de despertar, né? Despertar para a verdade, para se reconhecer como presença. E às vezes esse processo é um bocado dolorido, porque quando nós começamos a nos enxergar, nós nos sentimos traídos por nós mesmos, né? Enganados por nós mesmos. E nós não imaginamos que nós poderíamos ter alguma característica que nós mesmos condenamos, né? Que durante tanto tempo nós apontamos nos outros, depois percebemos que nós, de alguma forma, também cultivamos aquela característica. Então, quando nós começamos a ter consciência de nós mesmos, nós também começamos a ter consciência de quem nós não somos. Tomamos consciência dessa ilusão
que nós geramos. E aí dói. Às vezes nós relutamos, né, em aceitar essa realidade. Reagimos, resistimos. Para acabar cedendo. Chega uma hora que a gente cede, porque nós vamos percebendo a realidade, vamos percebendo que realmente aquilo ali é que gera a dor, o nosso sofrimento. Porque nós descobrimos o nosso verdadeiro ser, que é o ser de paz, é a inteligência atuando em nós, e descobrimos os nossos enganos, a nossa ilusão, as ilusões. Então, acaba que a gente chega uma hora que a gente se rende e para de lutar. E aí, nesse momento, surge o alívio. A dor vai embora. A dor se dissolve. O ego, né? Ele acaba se dissolvendo, na verdade. Porque o ego é uma mentira. E a mentira não consegue conviver com a verdade. Não consegue. Não tem como. Aquele que já se percebe como verdade, ele não consegue mais conviver com a mentira. Então aí ele se rende, passa a ser um ninguém, se torna um ser sem personalidade, continua atuando, mas de acordo com o coração, com a vontade divina. E aí ele não sofre mais, porque ele não tem mais expectativas, ele não cria mais nenhum tipo de projeção, ele aceita a vida como é. Ele observa o acontecer com neutralidade, com gratidão e com reconhecimento da bênção que é a vida. Reconhecendo que cada instante é uma oportunidade de se conhecer. É uma oportunidade de vivenciar a unidade, que é a realidade. Essa unicidade que existe entre tudo o que é. Entre nós, a natureza, a existência, Deus. Essa é a realidade. Ele percebe que não é mais um eu sozinho, que, aliás, esse eu sozinho nunca existiu. Acaba toda a ilusão de ser alguém, de ter que provar algo, de ter, né, de esperar reconhecimento alheio, de ter que lutar por algo, pelas suas ideias e ideais individuais. Ele passa a ser um indivíduo, né, mas dentro de uma totalidade. Ele não se vê mais um eu sozinho, ele não se percebe, sente
Porque não adianta só entender intelectualmente que se é um com todos, mas vivenciar isso na prática. E vivenciar isso na prática é simplesmente abandonar essa ideia de individualidade egoísta, né? Todas as suas decisões daí para frente são baseadas no coração, na totalidade. E aí é o amor que passa a reger o ser. Ele é amor e exerce o amor. Ele se importa com todos, porque todos são importantes, porque todos são um. Às vezes a gente vê, né? Isso aqui eu não quero nem colocar como se fosse um julgamento, mas como a gente percebe como que algumas pessoas, né? Às vezes elas acham que já alcançaram, né, um entendimento, mas ainda se agem separadamente, não se importando mais com o sentir do outro. E o desperto, aquele que é livre, ele se importa com todos. Mesmo que para ele não vá atuar para que o outro enxergue, mas ele se importa, porque ele ama, ele se compadece do outro. Ele entende que o outro também é essência, que o outro também é consciência. Que mesmo que o outro ainda não se perceba e nem perceba a unidade, ele está no seu processo. E ele é tão importante quanto qualquer um outro. Não existe melhor nem pior, mas existe a importância do equilíbrio, da harmonia. Aquele que já percebe a totalidade, ele vai sempre agir para que todos estejam bem. Na essência. Porque às vezes pode até parecer que ele não se importa com o outro, que as atitudes dele não. Pode parecer que a pessoa é fria, mas não, ele não é frio. Ele está agindo de acordo com a totalidade. É complexo isso. E nem todos percebem, né? Por isso que é importante agir de acordo com o coração. Porque o coração é a caixa de ressonância que nós temos, que ressoa o todo. O coração sabe exatamente o que nós precisamos para despertar. Mesmo que for caminhar pelo deserto, ou se jogar no abismo, ou entrar num relacionamento difícil, porque isso é importante, faz parte do aprendizado. É a somatória do nosso karma passado, né, com os desígnios divinos, com aquilo que nós precisamos viver para despertar.
aquilo que o ego gerou, né? Vamos chamar de passado, né? Mas no seu processo, de alguma forma, está repercutindo no universo. E nós precisamos ter consciência disso, do nosso processo de libertação, de compreensão de nós mesmos. Então, toda essa sincronia do universo nos leva a esse entendimento. Então, o karma que nós geramos, seja ele positivo ou negativo, ele vai ressoar, ele vai repercutir, vai gerar harmonia ou desarmonia. Então, de alguma forma, nós, para nos libertarmos, nos conscientizarmos, precisamos passar por certas situações, por certas circunstâncias, para que a gente acorde. E o coração sabe exatamente o que a gente precisa passar. Por isso, vamos estar conectados a Ele. Sem medo. Sem medo. Porque é através dessa experiência que nós vamos nos compreender, que vamos nos reconhecer. É uma dádiva, uma bênção. Tudo isso que nos acontece. Tudo é graça. Tudo é graça. Se uma situação parece difícil, ou até mesmo terrível diante dos olhos de algumas pessoas, aquilo ali é necessário de alguma forma para que se enxergue, para que se perceba. Então, era isso que eu queria colocar a princípio. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta. A Michelle, você achou, né? O ícone da gravação. Eu estou gravando aqui também. A Carol perguntando como saber se estamos ouvindo o ego ou a essência. Uma dica é uma coisa tão simples, né? É você... O coração, ele traz alívio, traz uma situação, uma sensação de alívio. Deixa eu fechar o microfone de alguém aqui. Abriu o microfone. Pronto, fechei. Tá ouvindo agora, Carol? É porque o microfone da Morane estava aberto, por isso que estava dando. Então, o coração é uma coisa que a voz do coração ela traz conforto para a alma. E a voz da mente, do ego, traz conflito, desconforto, luta, resistência. O ego argumenta,
E a voz do coração, ela é certa, ela é certeira. Por isso que a meditação, o silêncio, ele é importante. Porque quando a gente pratica meditação, a gente aprende a silenciar a mente, não forçando o silêncio da mente, mas aprende a contatar com a presença, né? A contatar com a paz interior. E aí, com isso, a gente aprende a perceber o ego. Você sente. E também a gente sente quando vem a voz da intuição, que é a do coração. Esse discernimento, ele vai aflorando à medida que a gente vai praticando o silêncio. Não é um discernimento mental, ele é intuitivo. É uma sabedoria que vem do centro. Esse discernimento, ele vai acontecendo à medida que a gente vai estando em contato com a presença. Ele vai ficando mais claro, não é? Porque a gente sempre tem. Porque a presença, ela sempre é. A gente é presença em todos os instantes da nossa existência. O que acontece é que o ego, essas ideias que a gente projeta, que a gente cria, que a gente mantém, é que turvam a presença. Então, através da prática do silêncio, vai ficando mais clara a percepção da presença, do que é real e daquilo que não é real. A voz da intuição, da voz da mente, do ego. Por isso, praticar o silêncio, 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite, e aos poucos ir estendendo esse tempo, né, naturalmente, isso ajuda demais para que essa percepção fique mais clara. Quanto mais você é você mesmo, quando você está, a presença vai ficando evidente, que você se reconhece cada vez mais fácil fica perceber o ego. E aí ele vai se dissolvendo naturalmente. Ele vai perdendo a força, como eu disse. Que bom, então, você entendeu, né, Carol? É um processo. É um processo. Estar consigo mesmo, né, em silêncio, ajuda muito. Porque quando você está consigo, está com a presença, você está com Deus. Deus não é um ser além, né, como as religiões costumam colocar. Deus está em você e é você. Você é parte de Deus. Então, quando você está consigo, você está com Deus. Quando você se reconhece, você está reconhecendo Deus em você e na totalidade. Quanto mais em silêncio nós estamos, mais isso fica perceptível, fica evidente. É tão bom estar em silêncio. Muitas pessoas falam, mas eu não consigo meditar, minha mente, né, é muito agitada. Começa.
A princípio, você pode usar uma música suave para distrair e não ficar focado nos pensamentos. Deixa os pensamentos passarem por você, não dá atenção a eles. Aos poucos, esse contato vai ficando cada vez mais evidente. Você vai percebendo quem é você, essa presença que você é. E também percebe quem você não é. E para de dar força para isso. Para de dar força para o ego. É isso. Mais alguma questão, gente? Ou alguma colocação? Ninguém quer falar nada? Silêncio. É, Carol, isso aí. Nós somos silêncio na essência. Tudo surge, tudo surge do silêncio. Ninguém quer colocar nada? Não se cobrem, né? De ainda não se perceberem plenamente. Aceitem, né, o processo, aceitem a si mesmos. As coisas fluem da forma que devem fluir naturalmente. A única coisa é estar atento, se observando, observando o acontecer dentro e fora de você, porque tudo é uma coisa só. Dentro e fora não existe, não é verdade? Se a gente for, né, abstrair, se somos o todo, isso abrange tudo que existe. Tudo é uma coisa só. A Simone está dizendo que em alguns momentos a intuição dela é muito forte, mas não é constante. É porque é esse exercício, Simone. À medida que você vai se percebendo, isso vai ficando cada vez mais constante.
né? É um processo, né? Aos poucos, isso vai ficar cada vez mais evidente. Você vai acreditar na sua intuição, porque às vezes você tem a intuição, mas não acredita nela, o que acontece com a maioria. Escuta a intuição, mas não acredita, né? Deixa ela passar, né? A Nandine está perguntando se em algum momento do caminho é necessário estar ao lado de um desperto, um maestro, né, um mestre. Isso vai de acordo com cada um, né, Nandine? Não vamos dizer que seja obrigatoriamente necessário, mas se surgir, por que não? Se não surgir, tudo bem também. Cada um tem o seu caminho, tem o seu processo. Não existe certo nem errado, né? Alguns dizem que seja ser necessário, mas outros, eu, a meu ver, não acredito que vamos dizer, necessário, assim, uma exigência, não. Mas por que não? O mestre é um professor. Nós estamos uns aos lados dos outros, todos somos professores uns dos outros, né? E se alguém é desperto, por que não ouvi-lo, não é? Mas não que isso seja uma necessidade, porque vários mestres não tiveram mestres. Eles eram mestres, mas não tiveram mestres. Né? Ananda Maimá, que é a minha guruji, não teve mestre. Então, não é uma exigência. Mas se surge um mestre na sua frente, por que não? Vamos ouvir. O mestre somos nós mesmos também. Se nós somos um, aquele que despertou, ele somos nós também. Alguns falam, mas não precisa de mestre, né? Para que ficar endeusando o mestre? Mas quem está endeusando o mestre é o ego daquele que está endeusando. O mestre somos nós mesmos. Não existe o outro. Existe o outro? Não existe o outro. O mestre e nós, o mestre e eu, no caso, né, somos um só. Estamos vivenciando cada um de nós o nosso Dharma. Aquilo que nós precisamos vivenciar, experimentar, para nos libertarmos da roda de Sansara. Nós nos fundimos, nos fusionamos em um só ser, ou então no todo, né, para ficar mais abrangente. Não existe separação entre o mestre e o discípulo, nenhuma. Isso é só uma questão de ponto de vista de cada um. Se alguém tem algo a me passar, né, para me aprender um pouco mais sobre mim mesma, né, que o mestre vai apontar, na verdade, você. O verdadeiro mestre aponta você mesmo. Ele é só um espelho. Se ele tem algo a mostrar, que é bom, vamos, né, ouvir, observar, sentir. É isso. Somos um. Independente da função de que estejamos exercendo, né? As relações são importantes. São nos relacionamentos que nós nos reconhecemos. Não importa qual a função
que o outro esteja exercendo, que nós estejamos exercendo. Pai, mãe, filho, tio, avô, são funções, são manifestações do um, são personagens, mas e daí? É através desses personagens que nós estamos aqui vivenciando a experiência. A dualidade leva à unidade, leva à percepção da unidade. A dualidade surge da unidade, querendo ou não, se tudo é consciência, até mesmo o ego faz parte. Que estejamos atentos, né, observando a experiência, o acontecer, sem rejeitar, sem resistir. Vamos observando, nos reconhecendo, nos enxergando nos outros, que somos nós mesmos. Para que a luta? Para que tentar provar algo? Que sou melhor ou pior, independente, não preciso de nada nem de ninguém. Como não? Precisamos uns dos outros, somos os outros. Somos os outros. Na nossa essência, nós somos plenos. Mas estamos aqui vivenciando essa roda de Sansara, que na verdade é uma bênção. Então, todos os relacionamentos, eles são importantes. São maestria para nós. Alguns escolhem viver numa caverna, isolados, tudo bem. Faz parte do processo daquele ali. Mas a maioria de nós está vivendo em sociedade. Agora a questão é estar consciente de si, da presença que você é, para quando for se relacionar, perceber o outro como consciência. Perceber quando é real e quando não é. Quando você é real e quando você está sendo a presença. Quando você se deixa levar pelo ego do outro, porque o ego do outro vai sempre cutucar o seu ego. E se você se mantém no estado de presença, o ego do outro não vai te cutucar. Você vai perceber. E aí, ele apontando o seu ego, você percebe o ego e não dá importância mais a ele. E aí, ele se enfraquece cada vez mais. O seu ego enfraquece e acaba enfraquecendo do outro também. Porque quando você não reage, você não dá força para o outro ego, para o ego do outro. E aí, o outro não tem com quem lutar. Porque o ego é que luta contra o ego. A presença não luta contra ninguém. Se você não luta, com quem o outro vai lutar? O ego do outro não vai lutar com ninguém, não vai encontrar campo de batalha. A luta acaba. É uma necessidade, não é? De ter que provar algo.
não só para o outro, mas para si mesmo, né? De que você é capaz, de que você tem algo a provar para si mesmo, alcançar alguma coisa. Você tem só que viver, ser você mesmo, ser fiel ao seu coração, ao seu Dharma. Só isso. A Luísa está dizendo que isso não quer dizer que eu preciso dizer sim a tudo. Bom, se você aceita tudo, você diz sim a tudo, não é verdade? Você compreende que tudo é. Então você aceita, você não precisa conviver com tudo. Mas a aceitação quer dizer sim. O Márcio está dizendo que existe a necessidade de disciplinar o ego. Eu não digo disciplinar, o Márcio, mas não dá nenhuma importância a ele. Quanto mais importância, mais rígido você fica com o ego, mais ele resiste. Se você não dá importância, se você muda o foco, ele perde a força. De alguma forma, é uma disciplina, você está atento. A disciplina é mais atenção, não rigidez com seu próprio ego. Uma forma de dissolver o ego é não dar a mínima importância para ele. Porque você, entendendo que ele é irreal, que ele é ilusão, ele é um fantasma, baseado em conceitos totalmente sem nenhum apoio, então você deixa de dar importância a ele. É você aceitar a existência dele, que nós criamos esse ego como uma forma de defesa, como uma forma de crença que a gente acreditou que precisava dele para ser feliz, né? Alguma coisa assim. Aceita isso, mas aceita também que ele não é real, que ele é um fantasma, que o você real é outro. O único real é o amor, é isso. Então, quando você está consciente do amor que você é, o ego perde a força. Então, você não precisa discipliná-lo. É só não dar importância para ele. Só isso. É a resistência da força ao ego. A luta dá força ao ego. Não dá importância para ele mais. É só isso. Aí ele some. No dia que ele vai sumir de repente, porque ele é arraigado, né? Mas à medida que você vai tomando consciência de quem você não é, vai se dissolvendo. É isso que acontece. Foca no eu real, no amor, né? É isso que você disse ali, não tem o porquê lutar, não tem porquê resistir, só se render. É você ter consciência de quem você é. Fica firme com isso, mantém isso no coração, que o resto vai se dissolver. É abrir mão, né, do ego. Abrir mão das ideias, dos conceitos, dos condicionamentos.
abrindo mão, ele perde a força. A luta acaba. Esse amor vai ficando cada vez mais evidente, né, essa presença. Então você começa a exercer esse amor naturalmente. Não tem mais, né, não se vê mais como um eu sozinho. E com isso o ego perde a força, porque o ego é egoísta. Se você é amor, não cultiva mais o ego, né? Ele perde a força. Quem é amor não é egoísta mais, não tem mais ego, vai se dissolvendo. E aí a paz se instala de vez, né? Com a rendição, a paz se instala totalmente. Porque ela existe, ela é inata em nós. Mas enquanto existe ego, é luta. Então, quando esse egoísmo, né, essa rendição vai acontecendo, a paz inata emerge, toma conta. E aí o ser se é plena paz. O acontecer continua, a vida continua. Mas essa paz, esse centramento, prevalece. Aquele que está consciente de si pode estar envolto por um furacão, mas ele está lá no centro do furacão, né? Tudo se move em torno dele, né? Mas ele está ali, imutável, consciente de si, da totalidade. Os egos em torno dele podem tentar, né, cutucar, tentar tirar ele desse centro, mas a partir do momento em que a consciência está livre, ela vai permanecer assim. Enquanto está naquela fase de ir e vir, né, de percepção da consciência, mas daqui a pouco o ego tira do centro um pouco, né, fica o ir e vir, aí pode acontecer da pessoa ser tirada desse centro. Mas quando ela se estabelece plenamente, aí não tem volta mais. Aí ela está plenamente realizada. Essa é a realização interna.
É quando ela se fusionou à consciência suprema. Quando ela se tornou um nada, um ninguém. A Simone está dizendo que orai, vigiai e meditai diariamente. É o caminho, me parece. É estar exatamente, né, em observação, em contato com a presença, né? Sempre atento. Não como se fosse um policiamento, né, assim, de um esforço para isso, mas estando consciente, sempre. Estando com esse contato, né, sempre. Com si mesmo, com Deus em si, o Deus que nós somos, essa devoção, essa gratidão de sermos, de estarmos conscientes disso, desse processo. Disso surge, né, a gratidão e a compaixão pela totalidade. Está tudo certo. Surge esse sentimento de que está tudo certo, que tudo é bênção. Que tudo é como deve ser. As pessoas são como elas são. A vida é como ela é. E aí tudo é graça. Aí nós estamos em contemplação, né, da existência. Contemplando esse movimento que acontece, mas sempre conscientes dessa imutabilidade que nós somos, que nós verdadeiramente somos. Então é isso. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? O Márcio está perguntando como que eu vejo a compaixão. Márcio, a compaixão ela surge desse sentir-se uno à totalidade. Essa é a verdadeira compaixão. É quando você se sente o outro. Quando não existe mais separação no seu entendimento, no seu sentir. Quando você se percebe realmente uno à totalidade, a todas as criaturas, à natureza, a tudo que existe. E aí surge essa compaixão, esse sentir. Você sente o outro, sente a dor do outro, sente a necessidade do outro, porque você e o outro são o mesmo. Não tem mais a separação, esse sentido de separação acaba. Então, a compaixão
A minha experiência é essa vivência. É quando você vive a totalidade. Quando você realmente é uno a tudo que existe. Você e o outro são um. Não tem mais separação. É só aceitação. A compaixão, ela é aceitação também. A aceitação é a palavra-chave, é o sentimento-chave para que esse sentimento se torne real dentro de nós, na nossa experiência. E é isso se dá que transforma, isso é compaixão. Compaixão é essa união, é esse sentir-se uno, é esse se importar com o outro, vivenciar o outro. É assim que você sente, Márcia? Quando você compreende que o outro é essência como você, que tudo que o outro está vivenciando ou está passando faz parte do processo dele. E você escutando o seu coração, você sente o que pode fazer pelo outro, além da sua própria libertação, que é o mais importante. Porque quando a gente se liberta, de alguma forma, a gente está libertando o outro, porque o outro somos nós, né? Quando você diz que é difícil quando o outro ainda está no ego. É difícil quando você ainda não entendeu completamente, com plenitude, que o outro é você. Quando você percebe que o outro é você e aceita, né, o processo dele, que ele tem entendimento ou não disso, porque aí é o processo dele, aí não é mais difícil. Porque aí vem aquela aceitação que eu disse. É uma aceitação plena da condição do outro. Se o outro entende ou não o processo dele, se o outro está num nível X ou Y de entendimento, não importa. Seria o não julgar, exatamente, Carol. Porque o outro é como é. Depende da experiência dele, do nível de entendimento, né, dos condicionamentos a que ele foi exposto. É muito complexo. Então, quando nós entendemos que o outro é essência como nós somos, não existe separação entre nós e o outro, e aí tudo fica mais fácil. O julgamento vem de condicionamento que vem do conceito. Não é isso? O julgamento gera separação. O julgamento vem da sensação de separação, do condicionamento e do conceito de ser melhor ou pior, de ser certo ou errado. Quando existe aceitação, todos esses conceitos fazem parte da limitação da mente. Eles são mentais.
Quando a mente se liberta, ela tem o entendimento e não julga mais. Ela compreende o processo de cada um e não julga mais. Aceita. Aceita toda e qualquer diferença. Não existe diferença. Existem peculiaridades de cada um devido às experiências que fazem parte do processo de cada um. Mas, na essência, somos o mesmo. Somos o mesmo. Se o outro age desarmoniosamente, que eu não gosto de falar que age certo ou errado, mas que gera algum tipo de desarmonia, né, gerando dor para si ou para o outro, né, ele está gerando karma e no futuro, vamos chamar de futuro, o universo vai trazer aquilo à tona para que a pessoa vivencie e compreenda. Então, nós não temos que julgar, aquilo ali aconteceu, fez parte do processo daquele ser, e o universo, de alguma forma, vai providenciar para que ele um dia se liberte. O universo que é esse ser também. Nós entendemos que aquele ser é o universo também, a gente entende que ele, no íntimo dele, o Dharma dele é despertar. Que no momento propício, né, no momento adequado, quando ele estiver pronto, maduro, ele vai despertar. Cuidemos, então, do nosso próprio despertar, da nossa conscientização de nós mesmos, do reconhecimento de quem somos. Sem nos culparmos e sem culparmos o outro. Porque ninguém precisa ser condenado, porque não existem culpados. Não existem culpados. Existem ou ignorantes, né, que ainda não têm, né, consciência de nada, ou então vamos chamar de inocentes, como o Osho às vezes gostava de falar. Porque nós estamos aqui experimentando, aprendendo, vivenciando, tomando consciência. Então, não existem culpados. Julgar quem? Quem nós vamos julgar? Nós mesmos, né? Tem aquele ditado, né, que quando você aponta um dedo para frente, você está apontando 3 para você mesmo, não é? Não tem isso? Não existem culpados. Existem responsáveis. Porque o ego está gerando karma. Então, de alguma forma, aquilo ali vai trazer desarmonia ou harmonia, né? Que estejamos conscientes disso, apenas. Mas sem culpa. Nos observando e descartando aquilo que realmente está gerando dor para nós e para o outro. Mas sem luta, com compreensão. Com compreensão. Eu não quero dizer aqui que a gente, aceitando o ego do outro, né, a gente precise conviver com esse ego desarmônico, não é? Mas a gente aceita o processo do outro sem condená-lo, sem julgá-lo.
E quando não houver, quando a gente tiver que conviver com aquilo, né? Que a gente entenda o processo daquele ser, sem condenação. Porque enquanto houver luta, vai ficar difícil a convivência, não é verdade? E foi aquilo que eu falei mais para trás. Se você não luta, o outro não vai ter campo para lutar também. Se você não reagir, não vai alimentar o ego do outro. Então, é a aceitação, a compreensão, né, que são sentimentos, desdobramentos do amor, né? Que isso aí seja, vamos dizer, a gente tenha isso, né, como foco. Mas isso vai surgir naturalmente. À medida que a gente vai tomando consciência de si, o amor vai aflorando cada vez mais. E aí essa compreensão vem naturalmente. A compreensão de que o outro também é essência, que é presença. Então que a gente esteja sempre consciente de nós mesmos, né? Praticando o silêncio interno, porque aí tudo vai fluir naturalmente, vai fluir amorosamente. A harmonia vai prevalecer, o amor vai prevalecer. O amor vai despertar. É isso. Então, gente, vamos fazer a nossa meditação de hoje. Antes de a gente meditar, eu queria lembrar do retiro de Itu, dia 27, 28 e 29 de abril, né? Aqueles que tiverem interesse, entrar em contato com a Regina, ou então com a Andrea, né? E também nos dias 4, 5 e 6 de maio, nós vamos estar em Vacaria. E aí vocês podem entrar em contato com a Regina também, ou com a Laura, ou com a Tânia, tá? Vou ficar muito feliz de encontrar vocês. Então é isso. Vamos fazer a nossa meditação. Aí também não vamos nos esquecer do nosso encontro de terças-feiras, né? Eu até pensei em mudar para quarta-feira, mas vamos deixar assim, na terça mesmo, né? Porque tá um dia bom, eu acho que vamos manter isso, né? Então vamos fechar os olhos. Aqueles que estão acostumados a meditar de olhos abertos, se sentem bem assim, façam da maneira que se sentirem melhor. Procurem uma posição confortável, mas de preferência sentados, com a coluna ereta, para que vocês se mantenham de vigília, ok? Estar em meditação é estar no nosso estado natural de ser,
que é em silêncio interno, ausência de pensamentos. Ah, mas eu não consigo parar de pensar. Experimenta, começa. Vai chegar um momento que a distância entre um pensamento e o outro vai se expandir, até que vai acontecer o vazio, a ausência de pensamentos, o estado de plenitude, de paz, o samadhi, o satori, que todo mundo consegue isso porque é natural para o ser estar em silêncio. Comecem. Não tenho tempo, alguns dizem, né? Mas o tempo é você quem faz. O tempo não existe, é você quem faz. É você que dá importância para as coisas que você faz. Arruma um tempinho para ficar em silêncio, consigo mesmo, com a paz que você é. Então vamos inspirar e expirar profundamente, lentamente. Sem esforço, cada um no seu ritmo. Existem exercícios de pranayama que controlam a respiração, que podem ajudar, mas não agora, nesse instante. Vamos apenas respirar tranquilamente. Se surgir algum pensamento, deixe que ele passe por você, sem se apegar a ele. Volte a sua atenção para a sua respiração. Inspire e expire, apenas pelas narinas. Inspirando e expirando. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões, passando pelas narinas. Perceba o seu ser relaxando, o seu corpo relaxando. Uma paz que emerge do seu ser, que você também percebe estar ao seu redor. Inspirando e expirando. Essa paz é você, é o seu ser real. Está tudo bem aqui, agora, nesse instante. Está tudo bem.
Perceba que aqui, agora, é a única realidade que existe. Perceba, a única realidade é essa paz, aqui e agora. Essa paz é a presença que somos. E é desse estado de paz que emerge a verdade. Vamos permanecer assim, nesse sentir, essa paz. E essa paz não tem começo nem fim. Ela é eterna. Inspirem e expirem. Sintam a plenitude desse instante. Mantenham isso. Esse estado permanece em todos os instantes da nossa existência. Podemos prosseguir no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos. E esse estado de presença permanecerá assim, intocado. Para acessá-lo, basta que nos lembremos dessa existência, da existência desse espaço sem espaço, dessa paz infinita que nós somos. Esse estado de vacuidade de nada precisa.
Ele é a plenitude em si mesmo. Mantenham a consciência desse estado de paz. Observem-se desse ponto. Observem o acontecer desse ponto, desse estado de paz. Assim a verdade emerge e aponta o que é real e o que é ilusão. Dando segurança e confiança para seguir na experiência, com lucidez, com claridade e amorosidade, com compaixão. Sigamos assim, conscientes, plenos, observando desse ponto de paz que somos. Percebem com que facilidade todos podem alcançar, não alcançar, mas estar em si, conscientes disso. Vamos seguindo assim, juntos. Mantenham-se assim. Foco no coração, no amor que todos somos, na paz que todos somos. Assim, tudo se desenrola com naturalidade. Gratidão a todos vocês que participaram do nosso satsang, do nosso encontro de hoje. Espero vocês no próximo encontro, na próxima terça.
Obrigado, Celso, Maria de Lourdes, Nandine, Antônio, Márcio, Caritai, Neuza, Carol, Luísa, Regina, Michel, Morane, Renata, Margot e aqueles que estavam presentes também saíram. Uma boa noite, bom descanso, né? E até o próximo encontro. Contem comigo, amo vocês de coração. Um abraço, mesmo de verdade. Boa noite, namastê.